você faz mestrado ou doutorado, o dia da qualificação está se aproximando e você não faz ideia do que a banca vai avaliar no seu trabalho, você está no lugar certo. Depois da vinheta, eu vou te explicar qual é o olhar que a banca tem para o seu trabalho, para que você consiga atingir essas expectativas. Não saia daí. Bem, primeiro você precisa entender que a banca é dividida em 3 momentos, certo? Tem um momento que você vai apresentar, tem um momento que a banca vai fazer a arguição em relação à sua apresentação, a sua parte escrita e também vai fazer questionamentos, né, que vão ser aquela arguição, certo? Então eu vou dividir aqui nessas 3 partes: escrita, apresentação e argumentação, para que você saiba exatamente o que é que vai ser questionado em cada um desses momentos. A primeira parte é a parte da apresentação. Assim que você termina de apresentar, a banca vai avaliar os seus slides, a sua desenvoltura, a sua fala, certo? Então, ela vai avaliar se você apresentou o trabalho no tempo adequado, então você precisa saber quantos minutos você tem para apresentar de acordo com o regimento do programa, para você conseguir se adequar ao tempo. Outra coisa, a banca conseguiu entender o trabalho? Normalmente, depois da sua apresentação, se ela foi uma apresentação clara, a banca vai ficar muito satisfeita porque ela vai entender a pesquisa. É muito mais fácil entender a pesquisa depois de uma apresentação do que lendo a parte escrita, que normalmente é muito mais extensa. Outro ponto que a banca vai observar são os slides. Então, os seus slides têm pouco texto, recomendo, né, que você use o seu texto em forma de tópicos, tá? Então, nada de colocar um parágrafo lá grande, porque na hora você vai ficar nervoso, você vai ficar nervosa e não vai nem enxergar ali, né? Nem vai conseguir ler o parágrafo na hora, vai querer improvisar, vai querer falar o superficial e não vai enxergar as palavras ali, tá? Então, use tópicos que você vai conseguir organizar melhor o seu pensamento. Ensaie bastante, tanto o tempo quanto para você lembrar o que é que você está esquecendo, porque se você identificar quais são as palavras que você esquece, quais são os assuntos que são importantes e você esquece de falar, você deve organizar isso em um tópico para que você bata o olho e já veja. Então, uma figura, um desenho, um gatilho que você consiga olhar, identificar, eu preciso falar sobre isso, certo? Outro ponto, né, que a banca vai observar é se você fez o uso correto da linguagem. Então, a apresentação de mestrado e doutorado é uma apresentação formal. Então, você precisa falar os termos técnicos corretamente. Um exemplo que eu gosto de usar é inchaço, né? Todo mundo sabe o que é inchaço, mas a palavra científica para inchaço não é inchaço, é edema. Então, na minha apresentação, eu não posso dizer a perna do paciente estava inchada. Eu tenho que dizer a perna do paciente estava edemaciada, tá? Então, usar corretamente os termos técnicos da sua área, demonstrar segurança, e você só consegue demonstrar segurança se tiver ensaiado muito, tá? Porque as ideias começam a fluir de forma lógica e você fica bem desenvolto. Claro que no começo dá aquele friozinho na barriga, você fica mais nervoso, mas à medida que a coisa vai acontecendo, passa. É até bom que no primeiro slide você precisa falar o seu nome do orientador, o título do trabalho, isso vai já quebrando o gelo, para quando for entrando na parte do trabalho, você já vai ficando muito mais tranquilo, tá? E tudo isso vai te demonstrar também segurança. Outra coisa que a banca avalia, a qualidade das ilustrações. Então, sempre lembrar de usar um tamanho de fonte que as pessoas consigam enxergar, né? Colocar os eixos dos gráficos, o nome dos eixos, ilustrações que sejam visíveis, que não sejam turvas, porque tudo isso demonstra a qualidade das imagens, tá? Paula, como que eu vou saber se eu estou contemplando tudo isso na minha apresentação? Ensaiando pelo menos 5 vezes, certo? É assim que você vai saber se está contemplando tudo isso. Em relação à parte escrita, a banca vai avaliar se o seu título reflete bem o trabalho, tá? Se a lacuna está bem definida na introdução e o que é a lacuna, o que falta ser estudado. Você tem que mostrar que o seu trabalho traz algo que ainda não foi investigado, certo? Isso é a lacuna. Outra coisa, os objetivos foram atendidos, certo? Os métodos estão bem descritos, você não enche a sessão de método de revisão de literatura, né? Então, lá na sua revisão de literatura tem que ter todos os fundamentos teóricos que vão dar subsídio, né? Vão dar suporte ao seu trabalho. Então, a explicação do que é uma pesquisa qualitativa
ou do que uma pesquisa quantitativa, ou por que usar questionário não, coloca no final da fundamentação teórica, tá? Ou se quer justificar os métodos, que sejam pelo menos um parágrafo. Nada mais que isso, porque a seção de métodos é a seção onde você tem que mostrar o processo, o passo a passo que te levou até os resultados. Se você começa a encher de explicação do que é cada método, você perde, o leitor perde essa sensação, né? Essa visão de processo, tá? Então, quer explicar a técnica, pode explicar em um parágrafo, para não perder a ideia de processo, tá? Outra coisa que a banca avalia: os resultados estão discutidos? Isso é importante. Então, se a sua qualificação ela acontece com muita antecedência, meses, anos antes da defesa, tudo bem, eu trabalho isso em discussão, talvez isso ou até métodos, né? Ou se já tem resultados, leve resultados parciais com uma discussão parcial, tá? Se o seu trabalho envolve seres humanos, já leva um projeto submetido na plataforma Brasil, mostra que a coisa está andando, porque é isso que a banca da qualificação quer avaliar, o andamento do trabalho, em que pé está o seu trabalho, tá? Caso o seu trabalho já esteja mais em uma versão final, caso você tenha já finalizado a discussão, escreva qual é a resposta à sua pergunta norteadora, certo? Porque é isso que vai mostrar que o seu trabalho tem início, meio e fim, beleza? Outra coisa que a banca sempre vai avaliar, as referências. As referências estão adequadas, elas são atuais, tá? E no seu trabalho você precisa ter um desequilíbrio, precisa ter mais referências de artigos dos últimos 5 anos, menos referências de livros, teses, dissertações e de anos inferiores a 5 anos, tá? Então, a referência do ano 2000, não posso usar seu artigo seminal, o primeiro artigo que trouxe o conceito? Pode. O que você não pode é usar um montão de referência antiga do seu trabalho que sejam a maioria das referências, tá? A sua maioria precisa ser dos últimos 5 anos para demonstrar que o seu trabalho é atual. Porque imagine, você só traz referências de 2000, aí a banca acha que não se fala mais sobre aquele tema. Aí a banca vai lá, fica curiosa, dá um Google, rapidamente acha uma série de artigos dos últimos 5 anos e esfrega na sua cara. Imagine a situação, né? Não vai ser legal. Então, utilize preferencialmente revisões, desculpa, artigos mais recentes para usar como citação no trabalho. Caso vá usar, né, artigo, porque eu sei que muitos programas exigem artigos, e provavelmente você já tenha submetido, ou esteja escrevendo o seu, coloca no texto status, tá? Artigo a ser submetido na revista X com fator de impacto Y, qualis tal. Ou artigo publicado na revista Y, fator de impacto X, qualis Z, tá? Ou artigo submetido, né? Então coloca, se já foi publicado, se ainda vai ser submetido, se já foi submetido, para a banca ter essa clareza. Até porque se já foi publicado, a banca não vai ter muito o que falar. Então, sua qualificação transcorre de uma forma muito mais tranquila. Isso aconteceu na minha qualificação. No dia da qualificação, o artigo foi aceito. Eu falei lá na hora e aí não teve mais grandes perguntas, porque já foi aceito, já era, o objetivo já foi cumprido, que é a publicação, né? A banca vai observar muito a questão da atualização em relação às normas da BNT, certo? Então, fique ligado na norma de citação, que inclusive mudou recentemente, tá? Na norma de referências, como é que organiza tudo isso. Cuidado com as ilustrações, né? Use ilustrações de boa qualidade, certo? Isso já em termos de texto, né? O texto bem organizado, tá? Sempre usando tópicos. Então, é importante que você tenha um bom delineamento das ideias. Porque é isso que vai fazer com que o seu texto seja claro, seja um texto agradável de se ler. E tem muita gente que se preocupa com o número de páginas, quando na verdade você tem que se preocupar com a qualidade do texto, com um texto que seja fluido, que tenha conectivos, com frases curtas, que façam com que a leitura seja leve, com que o leitor vá lendo, vá entendendo, vá se persuadindo e vá querendo ler até o final, certo? Outra coisa que a banca olha, os métodos estão adequados, né? Então você tem objetivos, esses métodos precisam estarem adequados para responder os objetivos. Lá no final você tem que ter resultados adequados para aqueles métodos e que respondam àqueles objetivos, percebe? Então tudo em um texto acadêmico está conectado e isso tem que transparecer na escrita do seu trabalho, certo? Paula, como que eu sei que eu estou contemplando tudo isso? Relendo 5 vezes. É assim que você vai ver se tudo isso está contemplado no seu trabalho. E o que que a banca vai avaliar em termos de argumentação? Basicamente duas coisas. Se você respondeu corretamente as perguntas relacionadas à pesquisa, e essas são mais fáceis. Normalmente são perguntas que a banca leu o texto, não entendeu alguma coisa e perguntou.
então é mais fácil de responder. Só que alguns membros de banca gostam de fazer perguntas teóricas para testar o seu nível de conhecimento. E aí, para isso, você também precisa ter lido recentemente o trabalho para lembrar, né? Porque normalmente são perguntas que estão com respostas no referencial teórico ou em algum trabalho que você leu, tá? Então, essas podem acontecer. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que agora você tenha clareza do que a banca espera de você e desejo que você tenha uma excelente qualificação. Me conta também quais são os próximos conteúdos que você quer ver aqui no canal, tá? E se você quer saber como turbinar a sua escrita, como escrever de uma forma muito mais rápida e assertiva a sua qualificação, o seu texto final para a defesa, conheça o Tese Turbo, que é o meu curso, onde eu ensino passo a passo para você escrever a melhor dissertação tese da sua vida em tempo recorde. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!